Meu nome é Thalita Ferraz, eu sou professora na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro e também no programa de pós-graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, UF, em Niterói. Eu sou formada em jornalismo, mas com mestrado e doutorado em mídias e mediações socioculturais na UFRJ e trabalho nessa área de histórias de cinemas, questões ligadas à exibição, cinematográfica, enfim, é todo um contexto mais histórico da área do cinema. Bom, o que eu posso dizer sobre o cinema e o audiovisual dentro desse contexto industrial é que cinema e audiovisual são uma área, né, digamos assim, que faz parte de um contexto de indústrias criativas, né? A gente está vivendo, né, atualmente, a gente está em 2018, a contemporaneidade ela é conhecida, né, como estaria, segundo alguns autores, alguns comentaristas, alguns pensadores, estaria inserida num contexto de capitalismo cognitivo, né, em que a criação, em que todo esse viés de originalidade do pensamento, que também aí é uma questão também que é sempre capturada pelo mercado, né, então até que ponto a gente tem de fato tá falando de criação ou, né, inovação ou de fato está mercantilizando ideias já mais antigas só com uma outra coloração, né? Mas a gente sabe que, né, nós vivemos numa era de um capitalismo cognitivo que o pensamento, né, que a criatividade, que o que você produz como pensamento, como arte, como, né, todas as suas aptidões artísticas, intelectuais, de amor pelo conhecimento, de produção, né, de conhecimento e produções também estéticas, isso vai ser muito valorizado, né? Até é uma brincadeira que quem trabalha na indústria criativa, quando sai para se divertir, quando vai ao cinema, por exemplo, está trabalhando, né? Então é interessante olhar, né, o setor, né, audiovisual brasileiro, ele já é olhado assim, né, como um dos pilares da indústria criativa, né? E essa indústria criativa, claro, ela tem outras vertentes, né? Você tem o design, você tem outras áreas que também estariam ali englobadas nesse sentido. Então, assim, é muito importante num evento, né, como a Socine, né, a gente está aqui para pensar, claro, né, o cinema sob um viés acadêmico, um viés de pesquisa, né? A gente até tem algumas possibilidades ali de pensar a pré-Socine, por exemplo, como uma tentativa ali de você intensificar essa ponte com a comunidade local, para pensar salas de cinema locais, de repente projetos de revitalização de cinemas que estejam abandonados. Então, por que não reincluir, né, esses espaços numa indústria local, né, de produção ali de um espaço de lazer, né, dinamizar novamente determinadas áreas que possam estar ali pauperizadas em termos artísticos, em termos criativos, em termos culturais, né? Então é interessante a gente olhar o cinema, claro que aqui o objetivo, né? Aí talvez a organização do evento possa dizer melhor, né? A diretoria possa dizer melhor qual é o sentido da Socine, mas como participante a gente sabe que é um evento para pensar o cinema em termos acadêmicos, né? Pensar a pesquisa no cinema, né? O maior congresso brasileiro de um pensamento voltado especificamente para pensar o cinema como uma área também de produção de um pensamento científico. Agora, a gente sabe que existe no cinema, né, um lado mercadológico, né? A gente sabe que cinema também é indústria, cinema também é business, cinema também é negócio, né? E seria muito interessante, né, se houvesse uma maior boa vontade, talvez, né, dos contextos mercadológicos, industriais, observando, né, essa área, né, tanto para não deixar, por exemplo, com que ideias, às vezes, falsas, né, sobre, por exemplo, Lei Rouanet, que tem uma má vontade da sociedade em tentar entender isso, que isso não é o captador que está pegando o dinheiro do Estado, né, isso de fato necessita, né, da participação ativa do mercado, né, de empresas que queiram de fato investir em projetos, né, a partir da renúncia fiscal. Então, quando a gente pensa também o cinema, né, dando a ele também, né, um caráter de negócio, é claro que a gente tem que valorizar, né, os pequenos produtores, os pequenos circuitos cinematográficos, isso tudo tem que ter atenção, mas talvez uma maior atenção da grande indústria, né, em relação a esses aspectos, né, para conhecer melhor o setor audiovisual e entender que aquilo ali é produtivo, que aquilo ali de fato gera emprego, que aquilo ali movimenta a economia, né, e por que não apostar em pequenas produções, em pequenos circuitos cinematográficos, em pequenos festivais, né, nessas inserções mais locais, comunitárias disso, porque isso movimenta a economia local, né, isso gera posto de emprego local, né, desde o eletricista, a atriz, passando pelo fotógrafo. Então,
talvez o entendimento, né, uma maior boa vontade dos setores comerciais, econômicos, políticos com essa vertente do cinema que passa claramente por um viés comercial, né, seria interessante até para dinamizar, né, determinadas instâncias da economia local, por exemplo, tendo em vista que sim, o cinema audiovisual eles fazem parte de uma indústria que está conectada ao que a gente chamou de indústria criativa, economia criativa, que no Brasil movimenta bastante o cenário, né? O cinema audiovisual, né? O audiovisual como um todo ele movimenta muito o PIB nacional, talvez mais até, agora eu não sei exatamente os números, né? Mas talvez esteja movimentando mais aí do que, por exemplo, a indústria farmacêutica. Então você tem como dar uma olhada nesses dados, né? Tem como a gente verificar isso. Agora é claro, né, que sempre com sentido democratizante, né? Não para de fato só fortalecer aqueles que já estão inseridos nessa dinâmica industrial, né? Nessa dinâmica comercial e que vão ficar com a maior fatia do bolo, né? Até porque isso é uma miopia, né? Você esquece que por ser uma indústria criativa com muita potência, com muita potencialidade de dinamizar economias locais, talvez investir no menor, investir na questão local, na menor produção, ou nos menores cenários, por exemplo, de distribuição e exibição do filme nacional, por exemplo, talvez você, de fato, fortifique ali economias, né, de cidades, de regiões metropolitanas, de estados, né. Em relação ao Rio de Janeiro, que é o cenário que eu posso falar com maior, talvez um pouco maior segurança, a gente tem um cenário, claro, a gente está passando uma crise violenta, né, no estado e a cidade também, mas o Rio de Janeiro é conhecido como a capital da indústria criativa, tá? E lá você tem essa, talvez também por conta da presença forte da Globo, né? A gente já tem essa, como é que eu posso dizer, essa natureza, né, de pensar o audiovisual dentro desse contexto, né? Mas é claro que ainda muita coisa tem que ser feita, principalmente com esse viés democratizante. É isso.